Boa noite, pessoal. Me chamo Gustavo Mendes, sou gerente de negócios da Vinha Mongras no Brasil. Estamos aqui hoje em Florianópolis apresentando nossa nova linha Boldly Attractive Wines. Eu me chamo Gustavo, como ele comentou, sou gerente de negócios da Vinha Mongras no Brasil e antes mesmo de ingressar na equipe, eu já era um entusiasta da marca como consumidor. Trabalhei 10 anos no Angeloni também, na parte de importação, aí pude conhecer tanto a Mongras quanto outros produtores. E hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre a vinícola, sobre o Chile, seus terroirs, vinhedos, uvas e degustar alguns vinhos do nosso portfólio. A Mongras é uma vinícola que foi fundada no ano de 93 pela terceira geração de uma família de imigrantes espanhóis que se estabeleceu no Vale do Colchagua. E atualmente nós temos, na verdade eles já tinham a tradição na produção de vinhos, que era passada de pai para filho. Porém, é um ponto curioso, eu tive com um dos nossos enólogos recentemente no Rio de Janeiro, e ele estava comentando justamente sobre isso, que o Chile, ele teve uma onda, muitos anos atrás, de usar muito agrotóxico, agredir muitos vinhedos, a terra, e na Europa já é totalmente contrário. A base enológica de vinho sempre foi orgânica, vegana, mesmo não tendo certificação. Vocês vão ver muitos vinhos aí na gôndola europeus, espanhóis, italianos, franceses, que não têm certificação, mas são conceitualmente orgânicos e veganos. Até porque entrar no Brasil com um selinho de orgânico é bem complicado. E caro. E caro. Muito caro. Burocrático e caro. E às vezes tem, principalmente aquele da folhinha ali, né, da União Europeia, e o produtor não diz. Mas como a gente já tem confiança, trabalha há muito tempo, a gente defende e coloca ali a Angeloni, defende que aquele produtor trabalhe. Mas é bem complicado, a legislação ainda não favorece muito essa parte para a gente poder trabalhar mais forte ainda. Chega o container ou a carreta com esse selo aqui, sem estar certificado no Brasil, a fiscalização para e deixa tudo bloqueado até que seja destruído ou devolvido, ou dê um jeito que apareça a certificação. E o terceiro pilar é a nossa forte equipe enológica. Então, o Adolfo Furtado, que é além de enólogo, é o nosso CEO, está localizado aqui no centro, porém, como ele não consegue estar no dia a dia integralmente com os enólogos, temos o Cristian Corrêa, que é o líder, o enólogo líder, e ele é uma grande referência no Chile, principalmente na produção de Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc. Trabalha na Mongras há mais de 20 anos e está fazendo uma excelente gestão conosco. Benjamin Leiva é o produtor das nossas linhas Premium. Foi com ele que eu estive no Rio de Janeiro, onde tivemos uma masterclass no Copacabana Palace, apresentando uma das nossas novas linhas. E ele foi, eu vou comentar só um pouquinho de cada linha, para que vocês conheçam as novidades, e vamos aprofundar depois. Começando de cima para baixo pelo nosso vinho ícone, Ninquém, que leva também o nome do vinhedo. Nós vamos estar provando ele hoje, porém com a roupagem antiga. A partir da safra 2021, nós vamos ter esse layout que trata de refletir a identidade do nosso vinhedo, juntamente com uma mensagem do nosso fundador, o Eduardo Gras, dizendo que o sonho de estabelecer a Mongras foi concluído, vamos dizer assim, não que o trabalho acabou, mas o sonho se realizou com a compra do vinhedo Ninquém, que por muito tempo escondeu as características do solo, mas que hoje está refletida nesse vinho, que é um corte de Cabernet Sauvignon com Syrah. Linha Handcrafted é um dos nossos grandes destaques recentemente, é uma linha nova. Essa linha foi pensada, desenhada e executada com muito carinho para poder concluir o objetivo de ter uma linha autoral no portfólio. E quando eu digo autoral, é porque cada um dos nossos enólogos ele escolhe uma uva não tradicional no Chile, por isso a menção rare, aqui do inglês raro, para poder ilustrar isso, o método de produção, e eles assinam os vinhos, sendo que cada variedade tem uma numeração. São 7 vinhos, então de 1 a 7, começando por Riesling, passando por Cinsault, passando por Pinot Noir, Cabernet Franc, Carignan, Petit Verdot, Garnacha, e nós já estamos colhendo bons frutos com essa linha. No ano passado, em 2022, quando lançamos, Guia Descorteados nos presenteou com a melhor linha do ano, sendo que cada vinho também tem uma pontuação bem relevante individualmente. O Anto, nosso queridinho aqui no Brasil, esse foi um dos vinhos que passou por uma revitalização também no rótulo. Antes, o rótulo ele não tratava de destacar o principal atributo dele, que é um single vineyard. Por isso que vinhedos, linhas single vineyard ou superiores, elas são mais caras, porque vamos dizer que um terreno de X hectares tem
1000 plantas brigando por espaço, por nutriente, por água, vai ter uma concentração muito menor disponível para cada uma. Se for um vinhedo de baixo rendimento, quer dizer que o enólogo e o agrônomo ele vai no vinhedo a todo momento, em semanas, dias, meses, e ele vai podando os cachos. Alguma coisa ele descarta, deixa os outros com uma melhor exposição solar, e aí as uvas brigam menos por nutriente. Então, tem uma concentração maior de sabores e aromas. Esse foi o primeiro blend de 4 uvas do Chile, e a grande inovação que nós fizemos ao longo dos anos foi que a cada safra, agora são a cada 2 safras, um artista ao redor do mundo desenha um rótulo. E uma novidade em primeira mão para vocês, que a próxima arte vai ser desenhada por um tatuador brasileiro, do Espírito Santo, Felipe Bernardes. A gente está bem feliz com esse projeto e acho que vai conseguir fazer um bom trabalho aí de divulgação. Linha Day One, essa é uma linha nova, nossa linha Gran Reserva. Ela é inspirada no primeiro dia da colheita, que é o momento mais importante para o enólogo, onde ele identifica que as uvas estão no perfeito estado de maturação e é dali que parte a colheita dessa variedade em específico. Nem toda variedade inicia a colheita no mesmo dia, porque umas têm maturação mais lenta, outras mais longa, e as uvas dessa linha são especificamente do primeiro dia. Por isso, nós temos aqui a tesoura de poda envolta em vinhedos para poder ilustrar essa história. Aqui nós tratamos de mostrar o dia da semana e do mês onde foram colhidas as uvas. Então, cada variedade tem um dia distinto do outro. Linha orgânica, também é uma linha nova. Atualmente, nós temos contratos de longo prazo com produtores locais para poder comprar as uvas, mas com a conversão do vinhedo Nikkei em orgânico, nós vamos ter produção própria já no final do próximo ano, provavelmente. E tem todo um acompanhamento que é feito, vai um fiscal, um inspetor aqui do Brasil, no caso de certificação brasileira, lá para a origem para poder fazer todo um estudo. Esse custo é todo absorvido pelo produtor, então é algo bem extenso, bem maçante, bem custoso. Aqui essa linha é inspirada no ecossistema sustentável gerado em um vinhedo orgânico. Então cada elemento, como beija-flor, a ovelha, a libélula, tem um papel fundamental no controle de pragas, doenças dos vinhedos, adubação, polimerização e por aí vai. Linha reserva, essa foi uma linha que também sofreu uma modificação no rótulo. Hoje ela é descrita como Divine e é uma linha inspirada na ampelografia, do qual nada mais é que o estudo das variedades através da coloração e do formato de cada folha. Foi através dessa técnica ancestral que se descobriu a Carmener no Chile, inclusive. E essa linha nós tratamos de mostrar a diversidade que o Chile tem em termos de variedades. Aqui nós temos variedades tradicionais, como eu comentei antes, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Merlot, mas também temos vinhos que não se acha praticamente nessas linhas base da pirâmide, como o Zinfandel, que é uma uva muito conhecida nos Estados Unidos e também na Itália, conhecida como Primitivo, Viognier e Malbec, que são uvas francesas que se adaptaram muito bem na Argentina, que também conseguimos trazer para o Chile. Esse ano lançamos o Garnacha também, que está saindo em breve, e são 11 variedades que completam essa linha. Olhando aqui a diferença, então, é nítida. A Carmener, por exemplo, ela tem uma folha com 5 lóbulos bem definidos, aqui embaixo um pouco mais fechado, uma coloração vermelha. O Sansô já é um pouco mais roxo, com tons cinzas, um lóbulo um pouco mais aberto embaixo e mais juntos. Então, cada variedade tem a sua característica. E além do portfólio principal, que foi esse que eu passei para vocês, nós temos 2 marcas paralelas. A primeira delas são as Harvest Brands, com um Early Harvest, que é um Early Harvest aqui, rosé, de colheita precoce, um blend de Garnacha e Carignan, e um Late Harvest, que é um vinho de sobremesa, com uvas pacificadas, já muito mais maduras do que o normal, que trazem uma doçura maior, um teor alcoólico maior, e normalmente são vendidos em garrafas de 375 ml ou 500, que é um formato menor para justamente degustar. Aqui nós temos a linha Amaral, que é uma linha proveniente do Vale de Leyda. Então nós temos Sauvignon Blanc, Chardonnay, um espumante do método Charmat e também 2 tintos, Pinot Noir e Syrah. E a marca Intriga, que é o nosso queridinho especialista em Cabernet Sauvignon de alta gama. Esqueci de falar na parte das certificações e sustentabilidade, é que a Mongrass ela tem uma gestão de resíduos e ambiental muito ativa. Então, todos os nossos resíduos líquidos e orgânicos, eles são tratados e reutilizados como adubo, como água para regas, e os resíduos orgânicos, sólidos que não podem ser transformados, eles são descartados por um terceiro autorizado.
E algo também impactante é que todos os nossos vinhedos eles têm um sistema de gotejamento, que nada mais é do que uma mangueirinha nas vinhas e vai pingando para poder ter a quantidade certa de água e evitar desperdício. Tanto que nosso consumo de água é 75% menor do que a média global da indústria de vinhos. Então, a gente fica bem orgulhoso desse logro que eles falam lá, dessa conquista, porque é importante no mundo que a gente vive hoje de tentar salvar o planeta. Sauvignon Blanc do Chile, inclusive, para quem ainda não provou ou não curte muito vinho branco, eu recomendo, na verdade, que provem, principalmente a safra 2022, que foi uma safra excepcional para brancos no Chile e ganhou, inclusive, vários destaques no Guia Descorteados e outros renomados críticos. Aqui, essa é uma linha que a gente traz do Vale Central. Então, como eu comentei, é uma grande zona que tem no Chile, uma das mais conhecidas, e as uvas são colhidas de vários terroirs diferentes. Então, aqui a gente pode ter uvas provenientes de Colchagua, de Maipo, do Vale de Maule, sem ser uma denominação específica. Então, vinhedos diferentes, regiões diferentes e uma variedade muito ampla. Aqui a gente está falando de vinhos frutados, fresco, com a mínima passagem ou nenhuma por barrica. E o Zinfandel que está chegando também, que é uma das novidades, um spoiler que eu estou dando, é um vinho com teor de açúcar residual um pouco maior. Então, para aquele consumidor que está começando a fazer a transição de vinhos meio secos, vinho mais adocicado, para o vinho seco. Um detalhe também da linha Anto é que boa parte dos vinhos passa por uma maceração de 20, 25, 30 dias com as cascas. E o que isso significa? No momento da fermentação das uvas, as cascas ficam em contato com o mosto e aí transfere mais aroma, mais tanino, mais cor para os vinhos. Entre novembro e março, que é onde os campos estão floridos, com bastante cacho de uva e a paisagem está linda, mas é calor. Puxar um nível na pirâmide, voltar para a linha 4, que é o nosso blend de 4 uvas. Aqui nós temos um corte de Cabernet Sauvignon, Carmener, Syrah e apenas um 10% de Malbec para dar um toque mais adocicado, mais fruta vermelha. Além do tinto, nós temos a versão branca, que é um corte nada tradicional de Vermentino, Viognier, Verdejo e Albarinho. Algo totalmente fora da caixa. Sim, ele está entre a linha Gran Reserva, que é a Day One, e o Anto Single Vineyard. Que esse é um vinho bem potente, justamente por conta da Syrah, que aporta bastante corpo, bastante tanino. A linha 4, na minha opinião, é uma linha que precisa um pouco mais de tempo de garrafa. Então, por exemplo, esse 2020, eu acho que ele ainda está novo. Temos 2019 aqui no Angeloni também, que quem tiver oportunidade, prove. Vai ser um vinho totalmente diferente da safra seguinte. Aqui as variedades são colhidas separadamente, porém fermentadas juntas nos tanques de aço inox. E a cada ano nós tentamos manter as variedades, mudando apenas o percentual de cada uva, de acordo com a percepção do enólogo de qualidade de cada variedade. As linhas de entrada, como a reserva, por exemplo, são colhidas aproximadamente 12 a 15 toneladas por hectare de vinhedo. Na linha Single Vineyard, é entre 8 e 10. Os nossos ícones vão até 6 toneladas por hectare, então praticamente metade do que a base da pirâmide. Por isso, vai aumentando o nível de preço, vai reduzindo o rendimento e vai aumentando os custos de produção também. Inclusive, o artista desse rótulo atual é um dinamarquês grafiteiro, Peter Skinsved. O cara ele fez o desenho de primeira, apresentou pra gente e foi o rótulo escolhido. Quantas garrafas ele bebeu para fazer esse desenho? Provavelmente muitas. E o bacana é que o artista, ao desenhar e concluir o projeto, nós levamos ele até o Chile para poder conhecer a estrutura, fazer set de filmagens e fotos para divulgação também nos mercados que a gente atua. Então é um projeto bem entretenido, como eles falam lá, bem divertido. Anteriormente era cada safra, então a cada ano, porém nos últimos anos nós aumentamos para 2 safras. Até para poder divulgar por um tempo maior o artista e a questão de custos manda também por conta da mudança de rótulo, linha de produção e tudo mais. O Chardonnay também é um que, na minha opinião, se beneficia com a respiração. Como é um vinho que passa por barrica, falando de vinho branco também, ele evolui muito na taça posteriormente.